Fala galera, tudo bem com vocês? Bernardo aqui trazendo mais um vídeo de análises para o canal. Primeiro, queria pedir desculpa para vocês aí por não ter trazido a análise do confronto entre Cuiabá e Corinthians que aconteceu ontem e o Cuiabá acabou ganhando por 1 a 0. Eu fiz o vídeo, gravei, cheguei a postar no YouTube, porém o áudio não estava pegando, tentei regravar e o áudio simplesmente não pegava. Hoje já tá normal aqui devido aos testes que eu fiz aí, então já peço desculpas que vai ficar faltando o jogo do Corinthians na nossa análise dessa 10ª rodada. E também, antes que eu me esqueça, comentar com vocês que eu vou mudar um pouco aqui o padrão, tá? Eu vou continuar analisando todos os jogos da rodada, porém eu vou deixar um bilhete pronto no final do vídeo, tá? Eu não vou mais botar, por exemplo, um exemplo aleatório, tá? Esse confronto aqui entre Juventude e Atlético Paranaense. Ah, pessoal, a dica que eu deixo é o over 1,5, pegar ele ali em cotações ao vivo de 1,60. Não vai mais ser assim. Eu vou selecionar algumas entradas e vou montar um bilhete pronto que eu vou deixar no final do vídeo para cada rodada, beleza? Então, bora começar aí com a primeira análise, que é o confronto entre Juventude e Atlético Paranaense, que acontece aqui em Caxias do Sul. O mercado pagando 2,50 a vitória do Juventude e 13,25 a vitória do Atlético Paranaense. Confesso que, assim como na semana passada, eu achei que o mercado ia estar pesando um pouco mais a favor da equipe visitante, certo? Porém, o mercado entende ali que, como sempre, é difícil enfrentar o Juventude dentro de casa e acabou pesando aí a favor do mandante, certo? Temos aqui os confrontos nos últimos 3 anos, são os 2 confrontos da Série A do ano passado, foram 2 vitórias do Atlético. Temos aqui a sequência do Juventude, uma sequência ruim, né? São 2 vitórias nos últimos 10 jogos, vem de uma vitória aí contra o Fluminense em casa, debaixo de muita chuva. O Atlético, por sua vez, já tem uma sequência bem melhor. Dos últimos 10 jogos, são 6 vitórias, 1 empate e apenas 3 derrotas, tá? A gente tem aqui o Atlético na 8ª posição com 13 pontos no campeonato e o Juventude em 18º com 10, beleza? O que separa aí as duas equipes são apenas 3 pontos. Juventude aqui quer embalar na verdade uma boa fase depois dessa vitória contra o Fluminense aí na última rodada. Precisa dessa vitória para dar mais uma respirada lá embaixo, sair dessa zona de rebaixamento, certo? O Atlético, por sua vez, vem aqui para tentar buscar pontos, tá? A gente tem aqui os confrontos do Atlético jogando fora de casa pelo Brasileiro, ganhou apenas do Cuiabá. Os outros jogos foram 3 derrotas para Fluminense, América Mineiro e São Paulo. A equipe vem para pontuar aqui, tá? Aqui a dica que eu deixo para ficar de olho ali, talvez num dupla chance a favor do Juventude ou empate, que na verdade seria o Lei Atlético Paranaense, beleza? Então, como eu comentei, vou mudar a forma dos vídeos. Lá no final do vídeo eu vou deixar um bilhete pronto, beleza? Bora aí pro próximo jogo. O próximo confronto que a gente tem aqui é o bom jogo entre América Mineiro e Ceará, beleza? Mercado pagando ali 2,37 a vitória do América e 3,3 a vitória do Ceará. Os confrontos aí nos últimos 3 anos, temos uma vitória do América e um empate, beleza? O América aqui que não vem de uma sequência muito boa, tá? A equipe tava aqui há 2, 4, 5 jogos sem vencer, beleza? Acabou ganhando aí do Cuiabá na última partida. Já o Ceará, por sua vez, vem de uma sequência muito boa. Os últimos 10 jogos aí a equipe perdeu apenas um, empatou 3 e ganhou 6 jogos, beleza? Temos aqui o América na 5ª colocação com 14 pontos e vocês podem ver que o Ceará, apesar daquela sequência muito boa, se encontra na 17ª posição com 10 pontos, tá? Eu acredito aqui num jogo bem aberto, com o favoritismo para o América. O Ceará quer manter o embalo depois dessa vitória aqui, ó, ganhou o clássico contra o Fortaleza, acabou cedendo um empate contra o Coritiba no finalzinho da última rodada, certo? Quer embalar aí e vem para buscar uma vitória. Acredito num jogo para gols aqui, tá? Não iria abrir posição para nenhuma das duas equipes. Acredito num jogo para gols aqui. Porém, acredito que não dá pra dizer. Eu ia dizer que acredito que o América vai vencer o jogo, mas o Ceará, apesar da posição na tabela, vem fazendo um futebol muito bom. Então, ficaria de olho aqui também, beleza?
Vamos direto lá para São Paulo, temos o confronto entre Bragantino e Flamengo. Confronto aqui dos dois técnicos desesperados no campeonato, tá? Temos aqui o mercado pagando 2,87 a vitória do Bragantino e 2,45 para a vitória do Flamengo. Os confrontos diretos aqui nos últimos 3 anos, desculpa, são 4 confrontos. Uma vitória do Bragantino e 3 empates. Notem como todos os jogos aqui bateu o over 1,5, tá? Nos confrontos entre as duas equipes. Desculpa, pessoal, ficar olhando pro lado aqui que tô acompanhando alguns outros jogos aqui ao vivo, então tem que ficar dando uma olhadinha aqui. Olha essa sequência absurda do Bragantino. Tem uma vitória nos últimos 10 jogos. Fazem 9 jogos que a equipe não sabe o que é vencer. A última vitória foi contra o Ceará aqui, lá no dia 30/4, por 1-0. O Flamengo, por sua vez, aí vem numa sequência boa, apesar dessa derrota pro Fortaleza na última rodada. A equipe aí acabou ganhando 6 dos seus últimos 10 jogos, vem numa sequência boa, mas isso não faz com que o seu técnico não esteja pressionado, assim como o técnico do Bragantino, né? O técnico do Bragantino, os resultados falam por si só a pressão, mas o Flamengo, apesar de ter resultado, tem muita pressão em cima do Paulo Souza, tá? A gente vê aqui que o Flamengo tá na 11ª colocação com 12 pontos e o Bragantino tá na 16ª com 10, tá? Confronto dos desesperados aqui. Acredito que tanto o Barbieri quanto o Paulo Souza pelo Flamengo, se chegar a perder esse jogo aqui, o cargo fica muito complicado, principalmente o Paulo Souza, tá? O Barbieri, eu acho que talvez se o Flamengo ganhar o jogo, ainda assim ele não seja demitido, devido aí a filosofia diferente que tem o Bragantino, devido aí ser gerido pela Red Bull e tudo mais. Mas o Flamengo, olha, eu cravo com 90% de certeza que se o Flamengo perder esse jogo, o Paulo Souza vai ser demitido. Beleza? Acredito num jogo, então, devido a todos esses fatores, um jogo aberto, as duas equipes se lançando para procurar a vitória aqui, certo? Saindo de São Paulo, vamos lá para Goiânia. Temos o confronto entre Atlético Goianiense e Avaí. O mercado ali dando um favoritismo justo para o Atlético Goianiense, pagando 1,65 para o Atlético e pagando 6 a vitória do Avaí. Temos aqui, não temos na verdade confrontos diretos nos últimos 3 anos, porque o Avaí estava na Série B, enquanto o Atlético Goianiense estava na Série A. O Atlético Goianiense aí dos últimos 10 jogos, a equipe venceu 3, vem de uma derrota para o Corinthians por 1-0, porém, um jogo onde a equipe foi muito melhor que o Corinthians, chegou a abrir 1-0, teve o seu gol mal anulado, certo? E acabou perdendo o jogo aqui. O Avaí, por sua vez, também tem 3 vitórias nos últimos 10 jogos, não sabe o que é vencer a 4 jogos, vem de um empatezinho em casa contra o São Paulo por 1-1. A gente tem aqui o Atlético Goianiense na penúltima colocação com 7 pontos, precisa dessa vitória aí a todo custo, e temos o Avaí na 14ª posição com 11 pontos. O que separam ali as equipes são apenas 4 pontos, tá? O Atlético quer fazer valer o seu fator casa aqui, embalar um bom momento e jogar o Avaí cada vez mais lá para baixo, certo? Então, para esse jogo aqui, eu acredito que o Atlético Goianiense vence a sua partida, porém não com facilidade, tá? Esse time do Avaí aí, apesar de não estar conseguindo os resultados, é um time bem montado, que vem fazendo boas partidas. E também queria deixar aqui o adendo de que o Barroca, técnico do Avaí, vem sendo muito sondado pelo Vasco, tá? Que tá na vice-liderança ali da Série B. Então também tem que ver isso aqui, caso perca o jogo, se ele não entrega o cargo aí e assume o Vasco, beleza? Quase terminando essa rodada de quarta-feira, temos o confronto entre Santos e Internacional, um bom jogo lá na Vila Belmiro, certo? Temos aqui os confrontos diretos nos últimos 3 anos, uma vitória para o Inter, uma vitória para o Santos e 4 empates. Temos aqui essa sequência do Santos, o Santos não vence há 4 jogos, tá? Tinha embalado uma sequência muito boa aqui, porém agora faz 4 jogos que não sabe o que é vencer. O Inter embalou uma sequência de empates aqui, venceu, empatou, faz 10 jogos que a equipe não perde, porém a torcida ainda tá muito insatisfeita, conseguiu essa vitória contra o Bragantino na última rodada, tá?
ali a partir dos 87 minutos, se eu não me engano, mas a torcida ainda está muito insatisfeita com a equipe aqui, essa sequência de empates aqui, aí a torcida ainda não engoliu, tá? Temos aqui o Inter na 7ª colocação com 14 pontos e o Santos na 9ª colocação com 12. O Santos aí, como todo mundo sabe, é muito forte dentro da Vila Belmiro, tá? Sempre tenta fazer valer o seu mando de campo aí. Tanto que nesse Brasileirão aqui, vamos dar uma olhada para vocês ali, ó, são 5 jogos do Santos em casa, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota pro Palmeiras, tá? Para esse jogo aqui, acredito que o Inter vem para sair nos contra-ataques, segurar o ímpeto desse Santos no começo do jogo e sair nos contra-ataques para tentar buscar o seu golzinho. Beleza? E o último jogo dessa quarta-feira é o confronto entre Fluminense e Atlético Mineiro. O mercado aí dando um amplo favoritismo para o Atlético Mineiro, pagando 2,05 a vitória do Galo e pagando 4,2 a vitória do Fluminense. Certo? Temos os confrontos diretos aqui nos últimos 3 anos. Não temos vitórias do Fluminense, tá? Nos últimos 3 anos aí no confronto contra o Atlético. Fluminense aí que vem de uma derrota pro Juventude, como eu comentei num jogo aí onde choveu muito, não tinha como ser praticado o futebol aí. Já o Atlético vem de um empate em 0-0 contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, um jogo onde ficou bem complicado aí para as duas equipes, devido aí à data FIFA, as equipes perderam muitos jogadores para as suas seleções. Temos aqui o Atlético na 3ª posição com 16 pontos. Caso vença, pode assumir a liderança do campeonato devido ao tropeço do Corinthians ontem. O Fluminense, por sua vez, ali tá na 13ª posição com 11 pontos, tá? O Fluminense aqui quer se recuperar dessa derrota pro Juventude na última rodada. O Atlético, por sua vez, quer a vitória para, quem sabe, assumir a liderança aí e não deixar as equipes lá na frente se distanciarem, beleza? Acredito num jogo aberto aqui, um jogo para gols, certo? E como eu comentei com vocês, eu ia deixar um bilhete pronto aí no final do vídeo. Segue aqui o bilhete, certo? É uma duplinha de over 1,5 no jogo entre Bragantino e Flamengo, mais o handicap asiático 0 a favor do Atlético Goianiense, que significa o quê? Se o jogo terminar empatado, a gente tem a entrada devolvida do Atlético Goianiense. Caso o Atlético Goianiense vença, a gente tem o green, beleza? Então, a dica para essa 10ª rodada, os jogos dessa quarta-feira, é essa duplinha aqui, odds 1,63, beleza? Quem gostou já sabe, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, que ajuda muito a gente, e bora aí torcer pela nossa duplinha, beleza? Valeu aí e até a próxima.